Sejam bem-vindos ao podcast da Veda. E hoje eu estou com a ilustríssima Márcia Dantas, apresentadora, âncora, jornalista do SBT. E ela vai bater um papo aqui comigo e dar algumas dicas de oratória. Mas eu queria começar, Márcia, com a sua história. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aqui para o nosso público. Oi, Camila, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que, assim, às vezes a gente não entende muito do assunto que vocês falam. Jornalistas estão aqui, às vezes, para aprender com vocês. E hoje também a gente vai trocar informações e vai ser muito bacana. A minha história, eu estou em São Paulo há 7 anos, vou fazer 8 no ano que vem. E vim de Belém do Pará, sou uma paraense aqui, me aventurando por terras paulistas. Sou jornalista formada. Obrigada. E me formei lá e vim para cá tentar a vida. Comecei lá muito nova, com 19 anos eu já fazia vídeo. Um dia desse eu estava até comentando nas redes sociais, muito louco isso da gente se ver no vídeo tantos anos, assim, dessa coisa de você ter que ter uma imagem no vídeo tantos anos é muito difícil para a mulher. Mas eu fui me adaptando, né, para tentar me cobrar cada vez menos também, essa coisa de ser perfeita, de estar linda o tempo inteiro, de ser uma mulher real, porque eu acho que é o que as pessoas querem ver. E a minha história se baseia muito nisso, assim, de passar um jornalismo que não seja tão sério, que não seja tão sisudo, que seja uma coisa mais autêntica, mais real. Por isso que as pessoas se identificam comigo nas redes ou no meu trabalho. Porque eu não tento ser aquela jornalista inacessível da bancada, aquela pessoa muito técnica, não. Exatamente. Até quando eu era repórter de rua, eu passava mesmo a mensagem com sentimento. Então, colocava sentimento se eu tivesse com raiva, ou se eu tivesse indignada, ou se eu tivesse triste. As pessoas sentiam isso. E, Márcia, mas até que ponto o jornalista pode se intrometer na informação? Até onde você acha que o sentimento vai melhorar o entendimento do telespectador. Porque às vezes você fala de um jeito que a pessoa sente o que você está sentindo e ela se indigna tanto quanto você. Porque é preciso mesmo em algumas notícias. Então eu fui construindo a minha trajetória com base nisso, nessa verdade, nessa autenticidade, em que as pessoas se comuniquem comigo também. Que não seja só eu ali dando a notícia, mas que de alguma forma eu consiga passar o sentimento também. Até você construir essa naturalidade, né, da sua oratória, da maneira como você traz o conteúdo, no início da sua carreira, você achava que você tinha que ter uma comunicação um pouco mais fria, né, assim, um pouco mais rígida, que às vezes parece até um pouco robótica? Como que foi essa construção? A gente tem essa curiosidade, né? No começo eu era muito travada, medrosa. As pessoas me veem hoje num telejornal, na hora, né, que é a hora que todo mundo está assistindo ali em casa, horário nobre, né, 8 da noite, todo mundo chega em casa para ver, né, liga ali a televisão para assistir. E você pensa, nossa, como é que ela não, né, como é que ela não erra, como é que ela não tem medo? E nem sempre foi assim. Eu, no começo, a primeira vez que eu ligou uma câmera e eu tive que apresentar um jornal, eu tinha 21 anos e eu tremia. E para falar a palavra assaltante, eu falava, assalto, não saía, uma palavra simples, assim, assaltante. E foi horrível, assim, eu lembro que eu chorei muito. Medo de errar palavras. E eu acho que não tem problema você errar e corrigir. Não tem problema. O problema é você estar inseguro. O que acontecia comigo naquele começo? Ninguém me disse como eu deveria agir, ninguém me disse como eu deveria, ninguém me deu dica. E aí eu me senti muito só e muito insegura para fazer aquilo. Eu nunca tinha feito. Eu acho que eu fiz um piloto para entrar já no outro dia no ar. Então, foi muito difícil. A experiência, você aprendeu com a experiência. Acho que é interessante você colocar isso, porque muitas pessoas que trabalham com comunicação, a gente tem muitos assessores que agora estão procurando fazer vídeos, e quando eles olham para as pessoas que trabalham com TV, com comunicação, acreditam que tem um preparo, um treinamento para isso. Tudo bem que fez a faculdade de jornalismo, Nada, mas vou te dizer, a faculdade, ela te dá a base, mas o que vai te dar realmente a capacidade de conseguir é a experiência, é o treino. Então não desiste. Então, para você que está começando a gravar vídeo, eu sempre falo assim, tem que começar. Mesmo que seja ruim, que você olhe e você fale assim, não consigo me ver, não consigo me assistir. Porque tem uma coisa neurológica de nós não conseguimos ouvir a nossa própria voz, porque realmente a voz que nós ouvimos não é a voz real. Eu tenho esse problema. Mentir. Não é a voz real. Isso neurologicamente tem estudos que dizem. A voz que nós ouvimos não é a nossa real.
Então, por que a gente tem essa dificuldade? Todo mundo tem. Então, não é só uma coisa da Camila ou uma coisa da Márcia, não. Todo mundo tem dificuldade de ouvir a própria voz. Mas aí, a partir do momento que você começa a criar um hábito de se ouvir, de se assistir e de ir fazendo aos pouquinhos aquilo, você vai conseguindo melhorar também, porque você vai observar onde é que a sua mão mexe mais, onde é que o olho levanta mais, tentar observar os detalhes. Às vezes as pessoas ficam nervosas, elas ficam com a voz mais embargada, ou elas fecham muito o olho, ou elas abrem muito os olhos, ou elas mexem demais as mãos. E você sabe que A gente descarrega em algum ponto do corpo. ponto. Então você precisa primeiro descobrir onde o seu nervosismo está no seu corpo. Eu também tinha um nervosismo de falar muito com a mão, assim. E o meu é no olhar. Você falou que era no olhar. Então, você descobriu onde começa a se policiar. E eu falo que o nervosismo, Camila, não é ruim. O nervosismo, ele te deixa no teu melhor estágio de atenção, de concentração. Então, quando você está nervoso, usa esse sentimento, esse nervosismo a teu favor. Coloca ali o teu estágio maior de atenção. Para você ter uma ideia, eu não erro quando eu estou ao vivo. Quando eu estou ao vivo, é muito difícil errar. Mas se você disser para mim, Márcia, ligou, a gente pode gravar quantas vezes você quiser, tá? Eu erro. É difícil eu falar isso pra você, porque eu tenho a impressão que quando a gente faz alguma entrevista ao vivo, né, tem que... Você tá concentrada ali. Você tá concentrado. Agora, se você vai gravar um vídeo, parece que você busca a perfeição. Então, quando você erra uma palavra ou falou alguma coisa diferente que saiu ali, Então, eu vou regravar. regrava. Então finge que você tá sempre ao vivo, né? Finge que você tá sempre na sua maior atenção. Isso vai te fazer ir melhorando mesmo. Então, e outra, a coisa de você olhar no olho, de você ter uma ligação com a câmera, vem com o tempo. Você não pode querer de primeira já achar que você tá muito íntimo da câmera. Você aprendeu, assim, na rotina do Na trabalho mesmo. rotina. E me assistindo, observando cada detalhe, vendo onde que eu podia melhorar. E outra, eu fiz fono muitos anos, né? Então, o auxílio de uma fono é essencial para quem quer ter uma melhora na voz. Por exemplo, minha voz é muito fina, me incomoda. Eu tinha uma voz que eu achava que era muito infantilizada no começo. Os meus chefes falavam, você tem que colocar mais peso nessa voz, tem que colocar mais força nessa voz. E com o tempo, fazendo alguns exercícios de fono, eu fui modelando a minha corda vocal e o jeito que eu queria. Porque aí você percebe a entonação certa que você tem que colocar em cada palavra. E tem um exercício que eu faço muito legal. Por exemplo, você escreve um texto e você vai ter que falar aquele texto olhando para a câmera. Você escreveu o texto, você vai circular no texto as palavras que você quer dar uma entonação diferenciada. As palavras que são mais importantes. No primeiro momento, você circula para você olhar e você tentar compreender o que você vai falar. Depois, já vai ficar automático. Você escreveu o texto, você já sabe qual palavra que tem que ficar, ter um sentido mais legal ali, uma força diferente. Porque você percebe, o que é uma oratória chata? É aquela pessoa que fala tudo na Monótono. e na mesma entonação tudo. Você não consegue, parece que quer dormir ouvindo a pessoa falar. Uma oratória legal, ela é como uma onda. Ela faz assim, ó. Ela sobe, desce, ela tem um ápice e volta de novo pra... Mas isso é natural. Você não vai ficar pensando na onda quando você estiver falando. Treino. O treino, ó. Onde é que é o ápice do meu discurso para o meu cliente? É aqui que eu tenho que pegar ele. Então, aqui tá. Depois eu suavizo. Ou eu começo, eu não posso começar aqui também. O meu cliente vai sentir, esse cara tá querendo me jogar um negócio. Não, eu tenho que começar na manhã, tentando entender o que ele quer, tentando olhar no olho dele, qual a história dele, faça perguntas, mostre interesse pela vida da pessoa, sabe? Se entrega para ela primeiro. Não queira só vender, não queira só mostrar o teu serviço. Queira humanizar a história. Isso eu falo no jornalismo. A gente tenta hoje humanizar cada vez mais o jornalismo. Você já deu até dica aqui de atendimento ao cliente. Mas exatamente isso. As pessoas esquecem que a gente está lidando com o ser humano às vezes. Às vezes a pessoa só quer saber em vender, ou quer saber só em passar aquela notícia e informação. Eu falo hoje, o jornalista ele tem que ser muito mais humano do que apenas um robô informativo, assim. E até porque o público vai atrás de vocês, acho que vocês vão criando, assim, esse vínculo, né, com o público. Por que as pessoas não vão no Google só perguntar alguma coisa? Elas vão lá no meu Instagram me perguntar o que a Márcia acha de tal notícia, o que é jornalismo humanizado. Porque ela podia pôr no Google e o Google vai dar uma resposta, ou no chat GPT lá, que hoje tem inteligência artificial, mas por que a gente vai ser sempre muito acessado? Por que as pessoas vão querer sempre ir até o jornalista? Porque nós temos um diferencial. A gente sabe
crivar, a gente sabe o que é essencial na notícia. Não é só simplesmente a notícia, é como a Márcia fala, é como ela toca o outro. Então, isso serve para qualquer pessoa que quer vender um produto, qualquer pessoa que está mostrando seu serviço, ela precisa entender o outro primeiro, ouvir mais do que falar, né? É muito difícil isso, não é? Muito. Tem uma outra coisa, assim, que me impressiona bastante, né, em relação aos apresentadores, aos jornalistas, porque, por exemplo, aqui nós estamos num escritório de investimento, então, teoricamente, as pessoas têm, né, posse daquele conteúdo para poder explicar, e quando você tem segurança do conteúdo, é mais fácil falar sobre aquilo. Agora, o jornalista, ele tá falando de dezenas de assuntos. E parece que a gente sabe tudo. Não é? Exatamente. Como que funciona isso, né? Esse processo na hora de passar uma notícia. E assim, do ponto de vista de quem tá na rua e do ponto de vista de quem tá ali na bancada, porque eu sei que é diferente. Fico pensando, né? Como que eles fazem para passar aquela notícia? Porque às vezes vocês não têm tempo de se informar sobre tudo que tá acontecendo, certo? Sim. O que eu acho primeiro? Primeiro que você tem que, uma base de uma boa informação, de passar uma boa informação, a primeira coisa que você falou, uma palavra essencial, segurança. Então, se eu não vou simplesmente ler aquilo ali. As pessoas acham, a Márcia tá lá na bancada, ela só leu aquilo ali e ela só chegou ali uma horinha antes e beleza. Não, não é bem assim. Então, beleza, a gente tem todo um preparo antes, a gente chega 2 da tarde, a gente lê sobre aquelas notícias, a gente se informa antes, a gente tem todo um conteúdo gráfico, eu tenho que gravar coisas em off, eu preciso estudar cada assunto, então não é simplesmente chegar lá e ler, né? Então, por que na hora que eu vou ler, parece que realmente eu sei muito daquele assunto? O primeiro domínio é uma segurança. Se errar e acontecer qualquer coisa lá atrás que eu tenha que improvisar, eu sei pelo menos 10% daquele assunto eu tenho que ter na minha cabeça. Travou o TP. Travou o TP. Eu tenho que, pelo menos alguma coisinha, eu vou ter que dar um spoilerzinho ali do que vem. Daqui a pouco você vai ver tal coisa, porque eu sei o que vem. Então, o jornalista não é um leitor de TP. Ele é uma pessoa que está ali. Beleza que eu não tenho o mesmo conhecimento, se a matéria é sobre economia, eu não vou ter o mesmo conhecimento do economista que a gente entrevistou. Mas eu aprendi uma coisa que é, quando eu peguei a minha pauta e comecei a ler o que eu vou te perguntar na minha entrevista, eu tenho que saber quais são os pontos-chave daquele assunto. Então, eu acho que sempre numa construção de uma narrativa, o texto tem 10 páginas. Você, naquelas 10 páginas, tem que tirar os 5 pontos-chave daquela informação. Isso serve muito, ajuda muito a gente. A gente não tem tempo de ler um relatório gigante. Você vai direto nos pontos-chave. O que é aquele lead, né? O famoso lead do jornalista. Quem, como, quando, onde que isso afeta na vida das pessoas. Então, a gente consegue destrinchar a informação lá dentro de uma forma mais simples, que eu consiga atingir o telespectador. Porque não adianta, né, Camila, eu chegar na casa da senhorinha não vai entender o que a pessoa está falando. Ela precisa, da senhorinha até uma criança, até um adolescente, precisam entender de algum jeito aquela mensagem. E eu acho interessante porque às vezes tem um convidado que vocês precisam entrevistar e que vem com um assunto técnico. Sim. Às vezes tem convidado que exige mais esforço de vocês para trazer esse assunto, porque você está ouvindo a resposta do entrevistado, Aí eu tô percebendo mas você sabe que o seu público não está entendendo aquilo. Como que você faz? Aí eu tento, para não deixar também o entrevistado constrangido, o que eu faço? Eu tento pedir de novo, fazer a mesma pergunta de um outro jeito. Falo, tá, fulano, mas isso aqui, você explica como que se fez isso e aquilo? Tem que tentar tirar, às vezes, porque a pessoa, quando você vai numa pergunta muito direta, às vezes ela já vai destrincha o livrão lá, o conteúdo que ela tem. Mas e se vai uma coisa mais intimista, mais... Detalha mais um pouco para mim, o que seria num exemplo prático? Legal. Dá um exemplo prático para mim de como esse investimento pode interferir na minha vida, sei lá. Ou como a bolsa de juros pode interferir na vida das donas de casa. Esse cafezinho que eu tô tomando aqui, quanto é que é o café hoje? Como é que mede isso e tal, isso aqui. Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer mais perguntas
detalhadas, não só aquela pergunta que a gente vai fazer no Google, no ChatGPT, né? Para pessoas darem respostas que nós queremos ouvir, a gente precisa fazer perguntas diferentes. Até no meu curso de jornalismo, eu falo, Difícil perguntar. é isso. É difícil você fazer a pergunta correta para também, às vezes, obter a resposta que você espera, né? Exato. Se você fizer as mesmas perguntas, você sempre vai ter as mesmas respostas. Então, você precisa caprichar numa pergunta diferenciada para poder tentar conseguir uma resposta. Às vezes, o entrevistado não vai te dar, tá? Porque tem gente que é ruim mesmo. De falar e não adianta. Às vezes faz milagre ali, né? Você não faz milagre, você não faz milagre. E outra, também a gente vai usar, às vezes, se for uma reportagem, 10 segundos. Uma frase de efeito que você usar, eu vou te entrevistar meia hora e a gente só vai usar 10 segundos. Mas é isso. Márcia, eu quero aproveitar aqui para a gente tentar fazer assim um passo a passo para quem está começando a gravar vídeos, né? Tá A gente bom. vê cada vez mais na internet, no Instagram, TikTok, dicas, né? Assessores dando dicas de investimento, muito conteúdo em relação ao mercado financeiro, e a gente sabe que é da vontade dos assessores explorarem mais o tema. Certo. Então, eu sou uma pessoa que eu não estou familiarizada com o conteúdo no Instagram e eu quero começar a gravar vídeos. Por onde eu começo? Ó, não entra naquela neura de que tem que ter tudo perfeito. O melhor celular, a melhor luz. Eu conheço um amigo que morava numa casa super humilde, o Barolo. Tem Barolo Vídeos até, se vocês quiserem seguir ele no YouTube. E ele não tinha nada. Ele não tinha luz, ele tinha um celular ruim. Ele colocava uma bandeira do São Paulo atrás. Não sei se alguém é São Paulino aqui, mas conhece o Barolo. E aí ele colocava lá atrás e começava a xingar quando acabava o jogo do São Paulo. Ele ia lá xingar os jogadores, falar não sei o quê, e não tinha absolutamente nada. As pessoas amaram o canal. O canal dele bombou de um jeito que ele parou de trabalhar como jornalista e ele se dedica apenas ao canal. Então, não é a estética que importa. O que eu acho, às vezes, as pessoas ficam nessa. Eu devo estar muito arrumado, eu tenho que ter o melhor vídeo, eu tenho que ter um cenário maravilhoso, eu tenho que ter não sei o quê. Não, gente. Hoje a internet, com os influencers, né, com as coisas que estão vindo, mostra que não é preciso ter perfeição para você atingir o conteúdo. O que atinge realmente as pessoas? Verdade, autenticidade, ser de verdade, ser real, não tentar ser outra pessoa. Porque se eu estivesse aqui toda engomadinha, tentando falar com você, um conteúdo, toda certinha e tal, e tentando fingir ser o que eu não sou, ia ser muito mais difícil para mim. E talvez para as pessoas que estivessem assistindo também. E isso é difícil, porque, né, a gente escuta muito dentro das empresas, porque eu sou pessoa jurídica até aqui, até ali, pessoa física. Você acha que tem que ter essa distinção para quem está trabalhando conteúdo na internet? Inclusive, não deve ter 2 perfis. Na minha opinião, você não deve ter o seu perfil profissional, perfil pessoal, porque hoje as pessoas gostam de ver tudo. Elas querem saber o que a Márcia faz quando ela come, quando ela faz dieta, quando ela malha, quando ela tá com o filho dela. Eles não vão só no meu Instagram para saber de notícia, na verdade não. As pessoas querem mais saber da minha vida pessoal do que o trabalho. Demorou tempo para descobrir isso? Porque assim, eu vejo que algumas pessoas, quando começam a ver que tem uma visibilidade ali, principalmente no Instagram, elas criam um roteiro do que elas vão postar, né, ao longo da semana. Então, de segunda a terça eu vou colocar algum conteúdo de notícia, depois eu vou colocar frases de impacto, aí depois conteúdo com a minha família e faz ali um cronograma. Você acha que você passou por um momento como esse? Passei. De repensar o que fazer no Instagram? Aí depois, em qual momento você entendeu que não tinha que ter essa separação e que você segue o seu fluxo normal? Eu, no começo, quando eu lancei a minha primeira turma do meu curso, foi muito difícil, porque tinha toda uma estratégia de marketing dentro da rede, tem um lançamento que é feito com uma estratégia também por trás, uma agência por trás. Então, eles me exigiam muito conteúdos programados. E isso me tirou muito sono. Eu quase tive um burnout na segunda. Realidade também. Sim, eu tive quase um burnout na segunda turma, quando eu falei assim, chega, eu não consigo. Porque eles queriam que eu fizesse 20 stories por dia, ter conteúdo dando no feed, conteúdo não sei aonde, conteúdo não sei aonde. E aí as pessoas começam a exigir conteúdo o tempo inteiro. E, cara, você tem o seu trabalho, né? Eu tenho o meu casamento, eu tenho uma vida, eu tenho um filho, eu tenho... Sabe, eu não tava conseguindo viver. Então eu dei uma pausa, eu falei assim, cara, eu não quero isso. Eu quero que a internet seja um plus.
na minha vida e não uma coisa que seja uma obrigação desse jeito. Então, eu acho que para começar, você pode até ter um roteiro. Depois, vai flexibilizando. Porque também, se você não engrena, as pessoas não entendem que você está fazendo aquilo para um fim, que é mostrar conteúdo. Então, eu acho que precisa ter um tempo de fixação para as pessoas entenderem que tem bom conteúdo ali. Qual é o seu propósito ali? Exato. Então, sim, fique um tempo postando o conteúdo que a pessoa entenda, olha, nossa, ele realmente tá, olha, fulano mudou. Você não precisa chegar e abrir lá e falar, eu mudei meu Instagram. Não, começa só. Só começa, entendeu? Mas tenha um fluxo de rotina, porque que nem uma novela, um Instagram, os stories, as pessoas amam ver novela até hoje. O brasileiro ama isso. Então, as pessoas precisam ver consistência, persistência ali. Precisam ver que você tá todo dia. Porque senão elas perdem o time, assim, elas perdem o propósito do que você tá fazendo. E tem algum limite do que compartilhar da vida pessoal? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque você falou a sua primeira dica aqui foi de fixar o conteúdo que você tem a oferecer. Sim. Então, a Márcia, ela é jornalista, ela é âncora, e eu sei que ela vai passar dicas de oratória, de comunicação. Então, isso ficou bem claro. Aí depois você vai, né, mixando com um pouco da sua vida pessoal, porque eu tô interessada em saber como que a Márcia vai trabalhar, o que ela gosta de fazer, onde ela vai, né? A gente tem essa curiosidade. E aí vem, eu acho que a dúvida, até onde, né? Qual que é o limite de compartilhar a vida pessoal? Existe? Eu acho que é o bom senso, né? E também tem que ter um pouco de cada um. Porque, por exemplo, pro meu marido, o limite dele é muito menor que o meu. Ele não gosta, simplesmente é da característica dele. Eu não teria o menor problema se eu pegar o celular agora e abrir um story e falar com você, e conversar aqui, ou tá tomando um café da manhã com a minha família e mostrar aquele café da manhã. Mas algumas pessoas têm esse limite, então você precisa primeiro, até onde faz sentido pra mim? Faz sentido eu mostrar meus filhos fazendo isso ou pra mim eu não gosto? Se fizer sentido, beleza. Só que eu acho que algumas pessoas perdem um pouco do time, sabe? Elas exageram muito no conteúdo. O que eu fazia antes? Eu abria uma caixinha de pergunta todo dia. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava maçante. As pessoas não estavam mais gostando. A internet é uma coisa que também ela se transforma todo dia. Então você precisa perceber o seu público. Às vezes pergunta, o que vocês gostam de ver aqui? O que vocês querem ver mais aqui? Tem época que eles querem ver mais a minha casa, tem época que eles querem ver mais a minha rotina alimentar. Então vai mudando as estratégias. Nem tudo que vai funcionar para mim vai funcionar para você. Vai testando o teu público. Hoje eu tenho 303 mil seguidores no Instagram. Esse público foi construído quase 10 anos de trabalho ali. E aí é muito diferente o que eu acho importante ter ali no Instagram. Isso eu acho que é interessante você falar, né? Esses seguidores com você, eles são fiéis. Exato. Você não comprou o seguidor, você construiu o seu público. E número não significa nada. Tem gente... Engajamento não significa engajamento. Não significa. Não significa engajamento, não significa que você vai vender o negócio para todo mundo. Para você ter uma noção, meu primeiro curso eu vendi 60 vagas para o curso. E beleza, fechou. E estava ótimo, porque eu conseguia ter uma interação com cada aluno. Então, não dava para vender para 200 mil pessoas, porque o curso era muito interativo. Então, o que eu acho legal ter também no perfil? Ali, quem está chegando, o que a pessoa vai ver? Vai ver um destaque organizado. Colocar ali no destaque meu trabalho, minha rotina, minha história. Tipo, deixar ali, a pessoa acabou de chegar, o que ela vai ver? Já olha, quem é essa pessoa? Deixa eu olhar o que ela tem de conteúdo. Então, ela vai ali dar uma olhadinha nos destaques, ela vai dar uma olhadinha nos primeiros posts. Estudos mostram que os 9 primeiros posts, as 3 primeiras linhas, tem que estar assim, um pouquinho ali engajada com o que tu tem para oferecer. Porque a pessoa já entra... Se ela não vê nada ali, ou se ela vê só foto sua de selfie, ou se ela vê só uma coisa muito nada a ver com o teu trabalho, ela vai embora. Então, tenha um perfil já atrativo para mostrar o que se faz, já deixa nos destaques, já deixa ali em cima o que se faz, já mostra um pouquinho de conteúdo, tem agora que você pode fixar. Fixar o post. Fixar o post. Eu deixei na minha marca também, minha história da pijama, já deixa ali fixado. Ou um post que viralizou, 2 milhões, 3 milhões,
deixa ali fixado aquele que todo mundo quis ver, porque tem um assunto interessante. Além de ti, Você é empresária. pois é. Esqueci também de colocar isso aqui. Depois você vai contar pra gente como que você engajou. Mas então, eu acho que é uma construção para entender teu público, só pra gente encerrar esse assunto, entender o público, entender o que ele quer, deixar ali o Instagram bonitinho, construidinho, né, com informação, e mesclar um pouquinho da vida pessoal e até onde vai, até onde você se sentir bem. Não expõe demais por obrigação, porque aí você vai adoecer e não vai ser bom pra você, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Legal, eu acho que você também colocou um ponto aqui que cuidado também quando for contratar uma empresa para começar a fazer, né, essa construção de conteúdo, presta atenção e vê se Sim. você vai lidar bem com essa rotina, porque às vezes isso só vai te afastar do seu propósito. Porque, olha, as empresas, elas querem o quê? Ganhar dinheiro. Não tá errado, né? Tá ótimo, todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que, às vezes, essa exigência de, ai, vamos ganhar dinheiro, vamos vender, vamos não sei o quê, é longe do teu propósito, é longe do que o que você queria. Deixou de ser gostoso pra mim dar aula, pra minha segunda turma e ficar quase num burnout. Então, eu falei, eu vou pausar, porque não pode ser assim. Eu quero gostar de ensinar, eu gosto de ensinar, mas assim, eu me exigindo entregar 10 conteúdos por dia, eu tô ficando doente. Então, é isso, ponha um limite e vai. E agora, como que você se descobriu como empreendedora, com uma marca? Ah, foi uma loucura. Primeiro foi uma necessidade mesmo da minha mãe, eu queria fazer um negócio pra minha mãe, não era nem pra mim. E a minha mãe perdeu o emprego em final de 2021, foi. Final de 2021. E eu falei assim, vou tentar fazer algo para engajar ela. Então, a ideia era que que a gente construísse a marca de pijamas. E foi uma coisa assim, ela comprou um pijama para mim. E eu fui nos stories mostrar. Era um pijama cheio de coisas de jornalismo, sabe? Aquelas notícias, manchetes. E como se fosse um jornal impresso na estampa do pijama. As pessoas viram aquilo, eu tive um baita engajamento. Sei lá, 700 pessoas me perguntaram no direct. Olha, com isso era já bem construído. Sim, ela já falou assim, cara. Você já foi explorar outro tema. Aí eu falei assim, aí todo mundo, de onde você comprou? Onde você comprou? Onde você comprou? E aí eu até tentei falar com a marca na época que a minha mãe tinha comprado pijama, só que nem tinha um pra mim. Eu falei, quer saber? Por que eu não faço a minha marca então? Foi o primeiro insight que me deu. E aí eu falei, tá, eu fui começar a procurar fornecedores para fazer private label, que é uma construção de marca já específica. Então, por exemplo, eu gostei de uma estampa da Veda, eu quero criar um pijama com o logo da Veda. Eu posso mandar para esse fornecedor, ele vai criar uma arte e vai fazer um pijama baseado nisso. Então, chama private label. Eu fui estudar o assunto, eu fui procurar pessoas que já faziam, eu fui me engajando. Você foi atrás sozinha? Sozinha, mulher, sozinha. Eu tenho dessas, eu adoro aprender coisas novas. Pra você ter uma noção, eu não sabia pôr no correio, eu não sabia como colocar lacre, assim, de nada. Eu fui entender as plataformas de envio, eu fui entender tudo sozinha, porque é um outro mundo, né? O meu marido chegou e falou assim, menina, você é louca? Você vai se meter nisso que a gente nunca fez isso, não é nossa área. Eu falei, mas eu quero aprender, eu gosto, me deixa. Deixa eu tentar. E aí foi, mas a marca também ganhou um status. E aí são altos e baixos, são momentos e momentos. Tem momentos que você vende muito e eu não me exijo mais vender o máximo, sabe? Eu exijo dar o meu melhor sem o máximo. Porque às vezes você extrapola. Eu também ficava final de semana trabalhando, ficava fazendo coisas no começo. Agora eu já consigo manejar, mas é que eu sou muito intensa. Eu vou... Fala aí pra gente o nome da sua marca. Chama Pijamar. Pijamar. @pijamaroficial no Instagram. E aí a gente tem pijamas engraçados, divertidos, tem fofinhos pro inverno, pijama com ovo, pijama... Enfim, o que eu queria porque às vezes eu fui procurar um pijama pra comprar e custava tipo R$400, R$500 um pijama. É caro. É caro. E eu falei assim, eu não quero isso pro meu público, eu quero um pijama bom, que seja durável e que seja bonito e barato. Então, não tô fazendo propaganda só... Não, é um pijama que o nosso pijama mais caro custa R$169. É acessível, sabe? Então, eu queria algo assim, acessível e bonito e sofisticado. Então, a gente também tem estampa e tem aqueles pijamas mais básicos, de cinza, mescla, pink, das cores mais básicas. Mais clean. Mais clean, então tem para todos os gostos. Colada. E tem os mais descolados.
Então, foi fluindo, assim, mas não é algo também que eu consiga sustentar o tempo inteiro, porque eu faço muita coisa sozinha ainda. Exato. Mas eu acho que o que é interessante, a gente volta para a importância, né, das redes sociais. Sim. Porque eu acredito que esse engajamento que você tem nas redes sociais também acabou levando você a construir essa marca, porque como você tinha aquele público, Sim. você já tinha como fazer ali a sua propaganda sem um grande investimento, não é isso? Lógico que teve investimento, né, da última década que você vem construindo ali seu Instagram, mas na hora que você precisou ali da sua base para poder divulgar a sua marca, tava ali, né, o seu trabalho. Por isso que é legal ter uma base forte. Não interessa se você tiver 1000 seguidores que se engajam, que são ali fiéis, eles vão comprar o que você recomendar. Mas muito cuidado, porque hoje a gente está numa era que está um pouco inversa agora. Os influencers, de tanto que a gente era vendida, essas pessoas que falavam, vou vender, vou vender, vou vender, e enganava muita gente com o gume da beleza, o batom emagrecedor e tal. Então a gente viveu uma era muito explosiva de conteúdo de influencer, que queriam vender tudo que você pode imaginar. As pessoas estão cansadas disso, Camila. Eu percebo que os últimos estudos de rede social mostram Publi. publi, as pessoas não querem. Como é que você vende sem vender? Você vende sem vender quando eu apareço no meu story com um pijama. Total. Sem ter que ficar falando que ele custa tanto, que ele tá no meu pé. Eu apareci tomando meu café com pijama. Uma coisa natural. Eu uso meu pijama, ele é legal, ele é bonito e tal, e as pessoas procuram naturalmente. Então, você também, às vezes, não tem que ter um conteúdo explícito de venda na sua rede. Ah, o seu trabalho é esse, mas o que tem por trás dele? Mostra bastidor, as pessoas amam ver bastidor. O que se passa na vida de um investidor? Qual é o perrengue que o investidor passa? Qual é o perrengue que um assessor, alguém... O que ele passa no dia a dia? Qual é o dia que ele tem que tomar muito café para sobreviver? Os bastidores, as pessoas gostam de ver como que é o dia a dia do trabalho. Porque Exato. você ir ali mostrar um produto, mas não, e no dia a dia, a bolsa tá caindo, ó, explicar o porquê, oferecer esse tipo de conteúdo para criar a fidelidade. E eu vejo que você faz bem isso nas suas redes sociais, de mostrar os bastidores, né? Isso é o que engaja mais. As pessoas amam a Márcia desconstruída. É, no dia a dia, assim, esse compartilhamento. Às vezes, semana passada, sexta mesmo, eu fiz um conteúdo nos stories que era uma dúvida que surgiu lá na redação de se a gente ia usar a palavra Olimpíada ou Olimpíadas. Aí ficou essa dúvida, o que a gente vai colocar na manchete, Olimpíada ou Olimpíadas? Aí eu fui para uma editora, que é a nossa editora executiva, e gravei ela falando. Ela falou, Márcia, eu geralmente uso só Olimpíada, porque é uma Olimpíada específica, a Olimpíada de Tóquio, ou Olimpíada de tal lugar. Então, ela é específica. Se eu falo das Olimpíadas em geral, a gente fala de várias Olimpíadas, ou então são Jogos Olímpicos. Aí é diferente. Se você vai falar dos Jogos Olímpicos, é uma coisa maior. Mas se é uma Olimpíada específica, é Olimpíada no singular. E aí, tá, criou essa discussão, gravei ela, aí depois eu falei, gente, mas eu fui pros dicionários online e todos dizem que as duas formas estão corretas, tanto de um jeito quanto de outro. Mas aí cabe ao jornalista decidir qual vai ser a forma mais coerente que vai atingir melhor o público, porque por isso que a gente nunca vai ser substituível, porque nós estamos ali para decidir. Fazer essa curadoria. Exato, uma curadoria de conteúdo, de que forma vai ficar melhor na frase, a palavra para aquilo. Então, é muito interessante falar, gente, rolou uma discussão aqui na redação sobre esse tema. Vamos comigo? Aí eu fui, coloquei e tal, e as pessoas amam. Recebi dezenas de comentários nesse dia de estudantes ou de gente que nem era da área que gostou de saber da informação. Né? Ah, não sabia que a Olimpíada era de um jeito, a Olimpíadas é de outro, ou os Jogos Olímpicos é de outro. Então, eu acho que tem que ser algo leve, tem que ser algo natural, tem que ser algo tipo, eu tô gravando minha chamada, eu falo da viradinha, eu falo do Veja Hoje, virou uma marca, Veja Hoje, no SBT Brasil, que é uma chamada de 30 segundos que eu faço, eu mostro o bastidor da chamada, que a gente passa os 5 principais assuntos do jornal e tal. E aí as pessoas gostam de ver que também não é só glamour, tem dia que tá muito perrengue, ou tem dia que eu erro um texto pra ler. Que eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, como que é a sua rotina quando você chega lá no SBT? Primeira coisa que eu chegar já abrindo o computador e vendo todos os assuntos do dia. Estuda, lê, vê. Nós temos um espelho, que é como se fosse um roteiro mesmo. Ali a primeira notícia que vai ao ar, a segunda, o intervalo, já tem um pré-espelho no computador,
Esse pré-espelho, ele não quer dizer que vai ao ar do mesmo jeito. Não, vai mudando ao longo da tarde. Chegar o horário do jornal, Sim, muda muita coisa. Ele não é um espelho fixo. E aí a gente vai, depois eu já vou me arrumar e vou gravar a chamada, que essa chamada é de 30 segundos, que vai ao ar na programação. Depois eu vou gravar a escalada, que é aquele começo daquele jornal, né? Que dá as principais manchetes, que um apresentador entra, depois o outro. Depois da escalada, nós voltamos para a redação, pego as últimas notícias já, do que mudou, do que não vai. E aí, uns 10 minutos antes de começar o jornal, eu vou pro estúdio, já me coloco lá, tem que passar câmera, passar áudio. Enfim, aí já me preparo para entrar ao vivo, todos os dias ao vivo. E o Tem um ponto a gente eletrônico. fica com dúvida nisso. A concentração, como Do que pontinho. funciona? Assim, eles só falam comigo quando eu não tô lendo. Se eu estiver lendo, só se for uma coisa muito urgente, a gente combina palavras. Márcia, ok. Márcia, câmera 2. Tipo, tem que ser algo rápido e específico, sabe? Tira a Pra concentração. não tirar a concentração. Então, Márcia, ok, vira. Tipo, são palavras. Ele não pode falar frases muito longas, tipo, Marcinha, nanana, tipo, tem que fazer uma. Não dá. No meu ouvido tem que ser ok, ou lá, vira, câmera 3. Mudou tal coisa. Márcia, mudou. Concentra, câmera. Então tem que ser coisas bem Você já específicas. se desconcentrou? Ah, sim, acontece, né? Ai, Mas o que você fez pra lidar com a situação? às vezes a gente tem que, por exemplo, quando eu e o Marcelo temos uma crise de riso, meu companheiro de bancada, Marcelo Torres, acontece uma coisa muito engraçada e a gente, ou na matéria, ou alguma coisa, a gente começa a rir, a gente fala assim, não, pensa numa coisa muito triste. Pensa numa coisa muito triste pra voltar. Às vezes, não, se são os dois, dá pra dar uma respirada, né? Fazer uma brincadeira entre os dois e voltar. Mas nem sempre tem tempo pra isso, É. porque o jornal é muito fechadinho. O nosso jornal é um jornal de bancada tradicional. Então não é aquele jornal que permite muito comentário, né? Muita Tem uma entrosamento. abertura pra ficar Não tem. O rodeando. tempo é muito cravado. Se sobra 10 segundos, eles falam, beleza, tem 10 segundos para vocês comentarem. Se não, não pode. Então, eu acho que desconstruir também essa imagem do jornalista perfeito, de mostrar quando eu errei. Teve um dia que eu errei lá, sei lá qual foi a palavra. Qual foi o erro que mais te marcou? Que você ficou constrangida? Porque eu acho que às vezes quando a gente faz esses conteúdos e vai um vídeo, a gente sempre pensa, eu poderia ter feito melhor. Eu deveria ter falado aquilo. E quando a gente comete um erro, isso também mexe um pouco, né, com a nossa confiança. Sim. Tem algum erro que marcou você? Sim, teve um erro no meu começo de carreira, ainda lá no Pará, eu fazia os links ao vivo pro Nacional. Então eu entrava como correspondente de lá do Pará pro Nacional na Record. E aí teve uma vez que eu chamei, eu era a vara da infância e juventude. E aí eu falei vara contra a infância e juventude. E aí eu criei uma vara contra a infância e juventude. Tava tão assim no automático pra falar que nem Nossa, passou. E aí o pior é que meio que alguém pegou e colocou no YouTube. Então até hoje tá lá. E me marcou porque é um começo de carreira, né? Um deslize. Então me pegava muito essas coisas. E eu fiquei bem mal na época. Mas hoje, assistindo, eu até compartilho isso. Eu coloco que eu nos vou- stories. Mas já no passou. momento que a gente No passa, Dói, E ficava sem dormir quando eu errava alguma coisa, era muito difícil. Mas agora eu erro com milhares de pessoas me assistindo, dou uma gaguejada, eu já tenho. Porque, olha só, imagina, se cada gaguejada que eu der com milhares de pessoas assistindo eu fosse me abater, eu não ia conseguir terminar o jornal. Porque o erro te tira muito do prumo. Então, o que eu aprendi? Errei, beleza. Respiro, vamos lá, continua, porque eu tenho um jornal inteiro ainda pra fazer. Eu não posso me abater num erro. tá fazendo isso todo dia. Imagina, e eu sou passível de erro. E aí, quando eu chego no story depois, gente, aconteceu isso, eu errei tal coisa. Vocês viram? Pois é. Então, eu tava desconcentrada mesmo, mas sabe o que é? Uma dica boa pra isso é, por exemplo, às vezes você erra coisas que chegam em cima da hora, que você não conseguiu passar antes, porque tem assunto que chega em cima da hora. E aí, você tá insegura, porque você não leu. Então, qual é a dica que eu dou pra isso? Leia com calma. Porque às vezes a gente quer terminar logo de acabar de ler logo o assunto. Não, quando eu não li, eu agora respiro e tento ler com calma, porque às vezes é a minha ansiedade que me mata. O que me faz errar é mais a ansiedade do que a Quando a gente nervosismo. tá inseguro com alguma coisa, parece que a gente quer fazer aquilo rápido. Aí a gente É o acelera a contrário. fala. Tem que ser diferente. Tem que de tirar o acelerador ali e tentar ler da forma mais pausada possível. E sabe o que eu fico pensando? E quando vem alguma palavra que às vezes a gente não sabe o acento, ou é sobrenome de alguém que é difícil,
Uma vez eu passei por essa situação que aí eu brinquei até com o apresentador. Aí ele foi falar meu sobrenome, eu acho que não briçaram, e é Abdel Malak. E aí eu vi ele, Abdel. É melhor a nossa convidada falar. É melhor eu falar mesmo. E aí a gente fez uma brincadeira e eu falei o sobrenome, porque acontece, né? E como que você faz? Eu sempre tiro dúvida antes do jornal. E também, por exemplo, se é um nome estrangeiro, tem vários nomes estrangeiros de futebol. Eu odeio gravar aqueles offs de futebol, do futebol americano, futebol de não sei o quê. Porque tem um monte de nome diferente, difícil. Aí eu vou lá no esporte sempre, com os meninos do esporte. Meninas, como é que fala o nome desse tal jogador? Ah, fulano de tal, não sei o que. Às vezes até o meu filho sabe mais que eu, às vezes pergunto até pro meu filho. Mas eu tiro dúvida. E se não tiver também, já aconteceu de eu errar a pronúncia no ar, ao vivo, não ter conseguido perguntar, beleza. E outra, a gente não tem obrigação de falar o nome exatamente como é no país. Não. As pessoas vêm pro Brasil, o americano fala o nosso nome igual? Não. Então eu não tenho obrigação de falar com a entonação americanizada, ou com, tipo, tudo, ou tipo, sabe, uma coisa em italiano ou em espanhol, porque tem um amigo que é jornalista, que ele gosta de fazer entonação, ele fala várias línguas e tal, ele gosta de fazer entonação igual é no país. Eu não me obrigo, cara. Eu sou brasileira, se eu acertar, acertei. Eu acho que dando a informação tá tudo bem. Porque essa coisa de perfeição, de falar de meio difícil e tal, não é a minha praia. Eu gosto de fazer de forma natural. Tenho que acertar a concordância, a entonação. Português eu não posso errar, mas o nome, de uma pessoa específica, eu acho que não é também uma obrigação absurda que a gente deva se cobrar. Porque, como você falou, seu entrevistado até brincou e foi leve. E não ficou uma coisa. Você se incomodou com isso? Nada, zero. Aí depois ele até repetiu o sobrenome, aí eu falei perfeita, aí virou meme que eu fiz perfeita. Aí ficava tudo perfeito. Às vezes essa coisa leve vira meme ou engraçado. Eu acho que não dá pra ficar levando isso tão a ferro e fogo assim. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo, e aí eu não queria deixar de fazer uma pergunta pra você, porque assim, toda essa construção do Instagram, das suas habilidades em relação à oratória, comunicação, a gente passa também por feedback. Sim. E como que você lida com os feedbacks que você recebe? Porque tem o feedback da equipe, do jornalismo, né, do pessoal da emissora. Sim. E tem o feedback também do público. E eu, durante um tempo, quando eu trabalhei com TV, eu me apeguei um pouco. É difícil a gente receber o feedback do público, né? Às vezes vem comentários duros. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, porque eu acho que, assim, se a intenção das pessoas é de se expor, também tem que estar preparado para receber, né, essas críticas. Sim. Eu já viralizei algumas vezes pro lado negativo. Já fui uma vez cancelada por uma entrevista que eu fiz em Suzano. Isso é interessante, porque a gente acha que a exposição é só positiva, mas ela também tem um lado negativo. Foi muito duro pra mim, né? Lembra do massacre de Suzano, que as crianças, enfim, foram mortas dentro da escola? Eu fui uma das primeiras repórteres a chegar no local. E quando eu cheguei para tentar entrevistar as pessoas, eu fui entrevistar uma mãe, mas eu não sabia que ela estava passando por tal situação, ninguém tinha me dito o que estava acontecendo, eu estava realmente perdida ali, porque tinha acabado de chegar e eu precisava entrar ao vivo. E aí a mãe, eu fui falar, ela falou, eu não quero, ela gritou no meu microfone, eu não quero falar. Tem essa cena na internet, se vocês quiserem procurar, e aquilo foi muito ruim, porque viralizou só aquela repórter sendo sensacionalista, querendo usar a dor do outro para entrar ao vivo e tal. E ninguém sabia que eu tinha acabado de chegar, que ninguém tinha me dado informação, que eu tinha que entrar ao vivo ali. Então foi muito difícil, foi muito duro. Com isso, eu aprendi que eu deveria mostrar mais os bastidores. Com essa história, depois que eu fui muito massacrada, que pediram a minha cabeça, o Silvio Santos tem que demitir essa repórter, ouvir coisas assim. Porque ela é uma despreparada, uma sensacionalista, olha só como ela estava lá. Porque imagina, você é mãe e eu também. Quando eu soube que eu ia falar de mortes de crianças, eu já fiquei muito abalada. E a Márcia que estava ali era muito mais a Márcia mãe humana do que a Márcia jornalista. Então eu fiquei muito arrasada. E hoje, se eu fosse cobrir, eu estaria muito mais preparada emocionalmente do que eu estava naquela época. Então foi muito difícil. E a experiência também, né? Eu estava começando. Então, o que eu aprendi com esse viral ruim, com as pessoas me massacrando muito, que eu tinha que mostrar um pouco mais os bastidores para as pessoas entenderem o que eu faço, para saberem que eu não estava ali sendo sensacionalista,
E, ao mesmo tempo, para também aprender a me blindar de comentários assim. Foi falta de sorte, você chegou e Aconteceu. escolheu essa pessoa que Exato. realmente estava passando por aquela situação, Mas foi aí proposital. Mas isso, você não consegue contar isso, né, no para as momento. pessoas. Tem Olha, como? Então a internet foi esse lado de conseguir mostrar isso e ao mesmo tempo também, ó, eu não vou deixar mais as pessoas eu não vou ligar para comentários assim. Essa pessoa não sabe quem eu sou, essa pessoa só veio me machucar, me magoar aqui. Quem ela pensa que ela é? Ela não me conhece, ela não tem nada para construir comigo, então eu não devo levar esse comentário a sério. Então hoje eu me blindo muito mais de comentários negativos. Se for uma coisa, Marcinha, eu acho que tal coisa você deveria melhorar, Ana, é diferente. Por exemplo, eu já recebi feedback da Cris Flores, do Roberto Cabrini, de jornalistas que eu respeito. Aí é outra coisa. Se é uma pessoa que se respeita, que você acha que vai contribuir com o seu trabalho, beleza. Agora, se é uma pessoa que nem faz jornalismo, que não tem nada a ver na sua área, que só foi ali te magoar ou te chincalhar, compartilha com a gente uma dica que o Cabrini nessa situação, ele me mandou uma mensagem, falou assim, você só estava fazendo o seu trabalho, fique em paz, você foi ótima. Ele foi sensível. muito querido, porque ele já passou por muitas situações assim, por situações perigosas, ele sabe com o que a gente passa. E ele deu o acolhimento que você precisava, né? Exato. Cada momento você precisava de um acolhimento para não perder a confiança no seu trabalho. Ele falou Porque que o foi seu ótimo. time, o pessoal da emissora sabe que não foi proposital. Quando eu cheguei, meus chefes todos, e eu arrasadíssima, porque eu já tinha viralizado, os meus chefes todos falaram, fique em paz, você foi a primeira a chegar, a gente fez o que a gente tinha que fazer, você fez o que tinha que fazer, tá tudo bem, sabe? Só que é muito difícil, né? Você tá exposta ali, todo mundo te massacrando, te massacrando. A minha energia foi toda embora naquele dia. Eu tive que chorar no chuveiro, eu tive que me recompor. Pensar em desistir, se você deveria fazer E aquilo. pior, no outro dia eu tinha que estar lá de novo. Eu tava com uma cara inchada no outro dia, mas tinha que estar lá entrevistando um monte de gente relacionada àquele assunto. Então não tem escolha. Vão ter dias duros e difíceis. E você vai ter que passar por cima deles. E isso faz parte, né, da experiência que você vai criando para poder ser uma boa profissional, né? Então, Verdade. toda essa construção, você passa por situações boas e ruins. E as pessoas, elas têm que estar dispostas para fazer essa construção, porque não é só o lado bom E também. posso te dizer que essas coisas ruins me levaram depois a coisas muito boas, porque eu fui pro programa Silvio Santos, foi assim que o Silvio Santos me viu pela primeira vez, por conta dos virais, porque eu era a repórter que viralizava sempre. Porque aconteceram várias situações comigo na rua. Um guarda-chuva quase voar, eu andar de bicicleta junto com o entrevistado, entrevistando a pessoa. Eu fazia coisas assim, mas porque sou eu, sabe? Eu sou assim na vida. E aí, esses vídeos que viralizaram foram até o programa Silvio Santos e me levaram a... Então, a parte que A gente só tem a agradecer quem viralizou você. Então, às vezes as pessoas acham que elas estão acabando com a minha carreira e elas estão, na verdade, me dando mais visibilidade. Porque um viral, mesmo sendo ruim, ele te leva a mais pessoas. Te gera exposição. Ele te gera exposição. Aproveita ele. Então, quando mais gente chegava, algumas pessoas vinham me xingar. E outras pessoas falavam, uau, que repórter diferente. Quero saber quem é. E ficavam no perfil, e gostavam do que E viam. que não era nada daquilo que estava sendo colocado ali na internet. Então, por exemplo, uma pessoa que está começando aproveitou um viral, viralizou, já aproveita o viral do conteúdo, que pode ser bom também, para colocar quem ela é, não só a parte profissional. Já traz para perto essas pessoas, porque no outro dia que eu viralizei também, eu mostrei que eu estava mal, que eu estava bom, sabe? E eu acho que mostrar vulnerabilidades hoje é aproximar, né? Não é a nossa maior força tá em ser real, em ser vulnerável, em ser igual, não é em ser inatingível e ser forte o tempo inteiro. E eu acho que esse é o grande lance da internet também, de aproximar as pessoas, é você mostrar essa realidade com leveza. Agradecer você. Que bom que você gostou. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E passa aqui pro pessoal o seu canal, Instagram, para quem quer te acompanhar. Tá bom. Meu Instagram é @marciadantastv. TikTok também, a gente falou super pouco de TikTok, né? Mas é uma Outro podcast para falar mais. É porque cada plataforma tem uma coisa diferente pra gente explorar. O TikTok tem umas trends legais que você pode levar pro seu nicho. Usar uma música que tá em trend, mas você não precisa dançar. O TikTok tem vários conteúdos
bem densos, que se você souber explorar, Você surfar a onda. surfar a onda, você entrega o conteúdo e de muito bom, viu? Então depois a gente pode falar em outro momento sobre isso. Mas o TikTok também é Márcia Dantas TV, tenho mais de 1 milhão de seguidores lá, compartilhando bastidores e coisas engraçadas. A minha marca é Pijamara Oficial e tem também meu curso lá na minha bio, que é o www.marciadantas.com.br. Lá você tem um curso voltado mais para jornalistas e também para estudantes de jornalismo, ou se você trabalha com comunicação e com vídeo, também tem muito conteúdo de graça nos meus stories, no meu feed, tem muito conteúdo lá que você pode aproveitar de oratória, de comunicação, de que palavras usar. Por exemplo, a gente está muito em foco agora nesse combate ao racismo, então tem palavras que a gente não deve mais usar. E é difícil. Muito adaptar essa difícil comunicação. adaptar. Então tem lá um postzinho no meu feed sobre isso. Tem palavras para não usar também no mundo esportivo, como a gente está fazendo uma matéria aí as pessoas falavam musas do vôlei, musas de não ser também, rebaixar o feminino, também tem uma luta, né, feminista aí para ser falada. Então tem muitas questões que a gente aborda lá no Instagram, que é muito legal vocês acompanharem. Bastante coisa para aprender. Obrigada, Márcia. Obrigada eu, Camila, adorei.